os milagres que o Vespasiano fez. Essas passagens aqui, esses milagres, tá, vocês vão encontrar em 3 livros. O Suetônio, que escreveu a vida dos 12 Césares, você vai encontrar em Histórias de Tácito, e no século III, um cara chamado Cassius Dio. Tá? Então, veja a conexão que você tem com os milagres. Então, você tem o JC com Vespasiano. Então, o JC era Deus. Vespasiano também era Deus. JC curou cegos cuspindo nos olhos. Vespasiano também curou cegos cuspindo nos olhos. JC ele curou pessoas com mãos atrofiadas. Vespasiano também curou mãos atrofiadas. O JC ele curou pessoas paralíticas. Vespasiano também curou pessoas paralíticas. Até aí você tem, são praticamente a mesma coisa, tá? Aí você tem outras duas aqui que elas não são muito parecidas, mas o elemento principal delas é o mesmo. Então você tem o JC transformando água em vinho, uma festa, e Vespasiano, por outro lado, ele fez um barril de vinho transbordar e encher a rua. Então, ou seja, imagina o Vespasiano numa festa, não ia faltar vinho, tá? Nesse sentido, ele foi melhor que JC. Que o JC acabou o vinho ali, e imagina se o JC sai, vai para o banheiro e o pessoal fica sem vinho. O Vespasiano não, ele transbordou e encheu as ruas. Ou seja, não parava de sair vinho. Então, você tem o vinho aí é o elemento principal, né? O milagre aqui é diferente, mas o elemento principal é o vinho, né? E aí você tem o JC ele andando sobre as águas. E o Vespasiano ele fez o rio Nilo aumentar de volume. É lógico que esses milagres de Vespasiano também são tudo mentira, né? Eles foram inventados justamente por esses autores e eles pegaram o que eles fizeram? Eles pegaram justamente esses mesmos milagres e colocaram nos evangelhos, né? E aí a gente volta para aquele assunto. Você tem que prestar atenção quando os evangelhos foram escritos e não quando a história acontece, porque alguém vai dizer, mas o JC viveu no ano 30, você está falando aí de um milagre dos anos 70. Sim, exatamente. O ano 70 que foram escritos os milagres, então você tem que ter esse pensamento, né? Para mostrar aqui aquela conexão que a gente tinha colocado lá, que são o Tito Flávio ele cumprindo as profecias. Então você tem aí Jesus previu a destruição do templo, Tito destruiu o templo. O JC ele previu que Jerusalém seria cercada por exércitos antes da desolação. Tito cercou Jerusalém com seu exército antes da sua desolação. O JC ele previu que construiriam muros ao redor de Jerusalém. Tito construiu muros ao redor de Jerusalém antes de destruir. O JC ele previu que os judeus eles seriam perseguidos por todas a Israel. Tito perseguiu os judeus por todas a Israel. Aí o JC ele previu que os judeus seriam escravizados e vendidos às outras nações. O que Tito fez? Escravizou e vendeu muitos judeus a outras nações. E aí aqui é o mais interessante que os preteristas sempre utilizaram essa passagem de Joséfo para dizer que tudo aconteceu lá no ano 70. Então, o JC ele previu que o Filho do Homem seria visto sobre as nuvens. E o que o Joséfo escreve lá? Ele não diz Tito foi visto sobre as nuvens. Ele coloca que um exército, com cavalos, armaduras, foram vistos sobre as nuvens da Judéia, fazendo um alinhamento com os evangelhos. Então, se você pega os evangelhos e você coloca o livro Guerras dos Judeus lado a lado, você tem essa conexão. Então você vê que a conexão dos flavianos, eles são muito fortes, né? Você tem os mesmos milagres, você tem o JC prevendo exatamente o que aconteceu. Então você tem duas hipóteses. O JC existiu e foi um puta de um profeta, ou simplesmente os autores escrevendo
depois do ano 70, pegaram o livro do Joséfo, pegaram todos esses eventos que aconteceram e colocaram na boca do personagem fictício. Tá? Então você tem que ter você tem essas duas opções. Né? Então você tem uma opção baseada na fé, né? Você quer acreditar que aquele personagem existiu e realmente fez as profecias, ou você tem que partir para a lógica, né? Você pensar que o autor está utilizando esses elementos que ele já tem em mão, ele está ali com o livro de José, então os evangelhos e Guerra dos Judeus foram escritos praticamente na mesma época, né? Principalmente o Marcos, né? E eles fazem essa interpolação. Então, eles pegam algumas passagens de Guerra dos Judeus e colocam lá. E as